Boa tarde, criança. Nossa aula hoje vai ser de ciências e nós vamos falar sobre a fabricação de produtos. Aqui na página 204, nós temos aqui um vaso, né? A figura de um vaso. Um vaso ele pode ser um objeto decorativo, mas objetos também podem contar um pouco da história e de costumes de um povo, certo? Pode contar a história de costumes de um povo, né? Todo trabalho artesanal, ele apresenta uma história, né? Uma cultura. É um trabalho feito à mão, trabalho de indígena, né? Da ilha de Marajó, no Pará. Antes mesmo da chegada dos europeus no Brasil. Ela é considerada a arte em cerâmicas, né? E o trabalho artesanal, ele é todo feito à mão, sem precisar de máquinas para produzi-lo, né? Isso são trabalhos manuais, são artesanais, certo? O processo de fabricação dos produtos acontece de forma diferente, né? Tanto na questão do material, como também na questão da fabricação. Pode ser feito artesanalmente, que é manualmente, e também pode ser feito através de máquinas, né? Nós temos aqui dois exemplos, o brinquedo A e o brinquedo B. Esses brinquedos são feitos com o mesmo material? Se você diz que sim, está errado. Se diz que não, está correto, né? Porque um brinquedo manual que movimenta, né, com a ajuda das mãos, e o outro é movido a pilha, né? Já não precisa tanto esforço para usar esse brinquedo, né? E na questão 2 aqui, você vai identificar com a letra A ou com a letra B a qual brinquedo se refere, né? Movido manualmente, será que é o A ou o B? Movido por pilhas ou bateria, qual é o brinquedo? A ou B? Produzido pelo menos em partes por máquinas, produzido de forma manual, você vai colocar qual é, se é o A ou se é o B, certo? Existe uma grande diferença entre o processo de fabricação artesanal e industrial, certo? Tanto na questão do material, como na questão da mão de obra, da quantidade. Tudo que é manual, que é feito manualmente, é bem mais demorado, tem menos produção do que é feito em máquinas. Aqui na próxima página também, nós vamos falar sobre produtos artesanais, né? Produtos artesanais, eles são, de um modo geral, produtos produzidos por artesão, né? O nome do profissional que trabalha com artesanato é artesão ou artesã, né? Para produzir essas peças, ele utiliza diferentes tipos de materiais como matérias-primas, né? Naturais, como areia, argila e partes de planta e de animais, né? Se você observar aí algumas imagens, nós temos aqui um vaso de barro, temos aqui uma escultura em madeira e temos aqui um cesto de palha, né? Então, tudo isso aqui tem histórias diferentes, cultura diferente, certo? Os artesãos, além de ele utilizar diversas técnicas e ferramentas, dependendo do material e da peça que estão produzindo, né? Além de eles usar matéria-prima, planta, animal, areia, argila, né? Eles usam diferentes técnicas, né? Você pode ver aqui a argila é trabalhado geralmente, o único material, ferramenta que é utilizada são as mãos, né? E o próprio barro. Aqui na madeira, né? É utilizada pelo artesão. A ferramenta que ele usa é variada, como formões ou facas.
Já nas partes das plantas, como semente, casca de árvores e palhas, ou parte de animais, como escama de peixes e concha, são matérias-primas utilizadas pelos artesãos. Ó. Técnicas como a colagem ou trançado. E a costura também pode ser utilizada para produzir algumas peças artesanais a partir desses materiais. Certo? Aí aqui na atividade, você vai observar aqui esses trabalhos, né? E você vai dizer qual é a matéria-prima apresentada nas imagens, né? Qual é a matéria-prima que foi retirada aí da natureza para fazer trabalhos manuais, né? Que matéria-prima é essa? B. Observando a imagem, pode-se dizer que elas representam o processo de fabricação de que tipo de material, né? Se você já descobriu que tipo de material é esse da natureza, você provavelmente vai imaginar o que pode ser feito com esse material. C. O capim dourado é conhecido como o ouro do Japalão. Faça uma pesquisa em livros e sites da internet para saber por que ele recebe esse título. Certo? Então, o capim dourado ele é conhecido como o ouro do Japalão. Você vai pesquisar por que ele recebe esse nome, esse título. E os produtos industrializados, gente, né? Os produtos fabricados em grande escala por máquinas, né, industriais, são chamados de produtos industrializados, né? Deixa eu ver aqui. Aqui nessa imagem aqui laranja, nós temos a matéria-prima extraída do ambiente e é encaminhada às indústrias, onde é realizado para produzir peças variadas em diferentes máquinas, né? Aqui nós temos a fabricação de quê? De carros, né? Então, a matéria-prima ela é retirada da natureza, né? E vai para o setor de indústria para ser realizada a etapa da produção dos carros, certo? Aqui na imagem B, ó, as diferentes peças são reunidas para a formação do produto final, ou seja, na indústria, cada máquina faz uma parte diferente de um determinado objeto, um determinado produto. Aqui na imagem do verde, né, nós temos, né, a formação desse produto, que é quando as peças são todas reunidas para formar o produto como um todo, né? Aqui no laranja eu tenho a matéria-prima distribuídas em máquinas para serem feitas as partes, diferentes partes. E na imagem do verde eu tenho aqui já o produto montado, né? O produto final de uma indústria de automóveis. Certo? Na próxima página, né, nós temos aqui, né, ao longo dos anos, a produção industrial se aperfeiçoou, né, gente? Isso é verdade. Nós temos cada vez mais a tecnologia aí mais avançada, né, em tudo. Nós temos aqui a indústria automobilística, certo? Que é essa foto aqui, né, parte da linha de produção de uma indústria automobilística de ônibus. E temos também uma indústria alimentícia, onde máquinas produzem diversos tipos de alimentos, né? Ou alimentos, também temos a indústria farmacêutica, que é a que faz medicamento. Temos a indústria têxtil, que é aquela que fabrica os tecidos, né? E por aí vai, temos diversas indústrias, certo? Esses exemplos aqui é automobilística e alimentícia, mas nós temos várias, né? Como eu já falei, a farmacêutica, que é a responsável pela produção de medicação, e a indústria têxtil, que é responsável pela produção de tecidos, certo? E na atividade você vai ligar corretamente cada indústria à sua principal matéria-prima e ao seu produto. Ó. Aqui na primeira fileira eu tenho os tipos de indústria. Na segunda fileira eu tenho a principal matéria-prima. E na terceira fileira eu tenho o produto final. Então, você vai
No tipo de indústria, movelaria, você vai ligar para que a matéria-prima e para o produto final dela. Do mesmo jeito com a oleira, do mesmo jeito aqui com a oleira, e você vai ver qual é o principal matéria-prima da oleira também chamada, e o produto final. E asfáltica, qual é o produto, qual é a matéria-prima da indústria asfáltica? Qual é o produto final que essa matéria-prima pode fazer, pode ser feito dela? Na 2, na bolinha vermelha, você vai colocar qual das indústrias mencionadas na atividade acima está mais intimamente relacionada ao desmatamento, né? Qual dessas indústrias aqui está mais relacionada ao desmatamento, né? A retirada de árvores. Qual indústria aqui? A 2. Algumas indústrias produzem matéria-prima para outras indústrias, né? Você vai escrever a primeira letra de cada desenho e vai descobrir qual é a indústria que produz matéria-prima para outras indústrias, certo? Aí transforma o minério de ferro em aço, né? A indústria tal transforma o minério de ferro em aço, que é utilizado em diversas outras indústrias, como aí você vai e coloca cada letrinha inicial da figura para descobrir. Ok, crianças. E também temos aqui, né, a outra página, na página 214. Você vai ler o texto e vai responder as questões de acordo com o texto, ok? Então, fica aguardando aqui a entrega das atividades, tá bom? A foto das atividades. Um beijo.